aqui estaremos conversando sobre a intolerância que mata. Pronto. Boa noite, João. Vou deixar você se apresentar aí ao pessoal. Como Lisandra falou, meu nome é João, eu sou psicólogo, sou formado pela Universidade Federal, pós-graduação na FAFIRE e fiz um mestrado em Portugal. Hoje eu moro fora do Brasil, mas continuo trabalhando, atuando na área. E recebi o convite para falar um pouco sobre a psicologia, sobre a questão do delicado. Participei da última aula, então fiz uma análisezinha psicológica. E hoje recebi o convite para conversar um pouco sobre essa questão do suicídio, violências em grupos, esse tipo de situação. Partindo desse pressuposto aí que eu queria iniciar trazendo o trechinho realmente final do delicado, para que tu, João, pudesse falar um pouco sobre essa questão do suicídio no delicado, que foi algo que a gente não trouxe na aula, né? E eu queria abranger um pouquinho essa questão aqui, e depois a gente chamar os convidados. E aí o delicado justamente vai terminar quando Dona Flávia, que é a mãe da personagem principal, ela acorda e ela diz, e o trecho é justamente assim: Dona Flávia acorda e dá com aquele vulto branco, suspenso no corredor, vestido de noiva, com véu e grinalda. Enforcara-se Eusébiozinho, deixando o seguinte e doloroso bilhete: quero ser enterrado assim. E assim acaba o conto. Ou a crônica, né? Sim, para quem não leu, de uma certa forma, existem inúmeras violências a partir disso. Eu acho que Lisandro traz um pouquinho sobre isso, sobre a história de alguns personagens, como o pai, as irmãs e a mãe. E o Eusébio talvez tenha sofrido mais violências do que os outros personagens. E nesse contexto, o suicídio, na leitura que eu tive, era mais uma saída, digamos, emocional, psicológica, afetiva, do sofrimento com que ele estava vivenciando há pouco tempo. Porque se você para pensar sobre a questão do suicídio, por exemplo, é muito difícil você ter um tipo de suicídio rápido, tipo que a pessoa não tem um sofrimento, pensou num dia e cometeu ou tentou algum ato. Geralmente ele vem acompanhado com uma série de violências. Então é uma coisa de violência que gera um trauma, e esse trauma ele gera um sofrimento. O trauma ele é um pouco mais invasivo porque ele deixa realmente a marca no sujeito. Então, quando você sofre um tipo de violência, a ideia psicológica é que você repita isso constantemente na sua cabeça, nem que seja uma repetição também real, do tipo, por exemplo, se você faz parte de um grupo como a mulher negra ou você é homoafetivo, essa repetição, essa violência ela é diária. Mas mesmo sem essa violência diária, nossa mente, nossa psique, ela tende a repetir esse sofrimento. Tipo aquela coisa que a gente fica tá remoendo a dor, tá ligado? Então a gente tem essa própria característica, talvez defensiva, de tipo de ficar repetindo e remoendo a dor. E isso gera mais sofrimento. E em alguns momentos desse trauma, desse sofrimento, a gente tem alguns comportamentos agressivos para tentar lidar com essa dor, como bebida, álcool e outras drogas, por exemplo. Ou a gente pode ter comportamento destrutivo através de sexo, através de corrida de carro, alguma coisa que nos faça sentir vivo, aquela sensação de adrenalina. Isso está muito vinculado a esse tipo de violência ou não fala, enfim. E quando a gente tem alguma questão da tentativa de suicídio ou a tentativa em si, na maioria das vezes é um pedido de socorro, principalmente quando é um impulso, quando você toma alguma medicação. Se der tempo eu trago um caso de uma paciente que eu tive que tomou uma medicação para tentar, mas tipo, foi uma medicação completamente que não tinha nenhuma relevância e não corria nenhum risco físico, tá ligado? Mas pela impulsividade gerou mais uma situação cômica do que necessariamente uma dor. Então, quando a gente tem essa tentativa, é uma forma de vezes de pedir socorro. Muitas vezes a gente considera isso como alguém fraco, alguém que não tem amor à vida, e às vezes é até o contrário, alguém que tem tanto amor talvez pela vida que não quer viver no sofrimento, que você não quer viver nessa agonia. E se você lembra do conto
o delicado de Nelson Rodrigues, ele estava bem até que o tio, como castrador, o tio como vem impor algumas regras, que vem falar do social, dizer, esse tipo de situação que você está vivendo com a sua mãe e suas irmãs não tá bacana, então você precisa namorar, precisa conhecer outro mundo, precisa casar. E ele diz, para mim não, tipo, tá ótimo assim, então eu não quero sair dessa situação. Então o tio é que traz esse provocar, essa castração, esse sofrimento, e a partir desse sofrimento, que não foi de uma hora para outra, tipo, pelo conto talvez não mostra tanto, mas tipo, o sofrimento de encontrar alguém para casar, a namorar, o vestido de noiva, então isso no mínimo decorreu alguns meses. Sim. E esses meses gerando sofrimento, remoendo, não quero, não quero. Então encontrou a única saída possível, que no caso dele, por uma questão da psicose, mas quem não conseguir pegar essa agora da psicose, assista a outra aula, pega o link aí. E pela questão da psicose, ele cometeu o suicídio, que era a única saída que ele conseguia para evitar o sofrimento. Do tipo, e às vezes a gente considera isso como fraqueza, mas nem sempre, porque a gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe o que é que passa, às vezes até por questão nossa mesmo, de ignorância, ou simplesmente por medo de entrar em contato, de ouvir. E geralmente as pessoas querem ser ouvidas, querem falar, querem ressignificar. Tipo, é o padrão, digamos assim, tipo, normal. O interessante é que no conto é como se o Eusébio ele não tivesse esse ambiente de fala, né? Ele não, o que ele sentia não importava. Existia aquela imposição, né? Ele não tinha voz, ele é ausência completa de voz. Ninguém perguntou o que é que ele queria, o que é que ele almejava, o que é que ele desejava. Do tipo, todas as situações que ele vivenciou foram situações de violência. Então, se você tem uma situação onde você não consegue se expressar, quando você não consegue colocar para fora, mesmo em forma de catarse, que é a forma só de colocar, de falar e do tipo se expressar, mesmo que o outro não entenda, não seja um profissional da área de saúde mental e consiga dar conselhos ou ajudar, indicando, caminhando melhor, mas só o ato de ouvir já ajuda bastante, porque o ato de falar me faz refletir sobre a minha fala e às vezes ressignificá-la. Só que às vezes a gente, como alguém, como amigo, como alguém de fora, a gente se coloca muito na posição de defesa, que é, deixa disso, eu não sei falar sobre isso, eu não sei me lidar bem com o choro. Então a gente se coloca nessa posição defensiva e acaba não ajudando adequadamente quem poderia, que do tipo, que às vezes é só ouvir e tentar ressignificar. E a gente pode tentar pensar nessas coisas do suicídio, e não é uma fraqueza, é uma forma de você pensar, por exemplo, se você tem alguém que sempre diz, alguém morreu ao seu redor, e você diz, foi para um lugar melhor, ainda bem, descansou, do tipo, agora está com Deus. Se você coloca esse significado, talvez eufemismo, se eu não estiver errado em relação à figura de linguagem, sim, coloca essa questão na morte, alguém que está em sofrimento, alguém que não vê saída no sofrimento, alguém que vê o contínuo do sofrimento, toda aquela agonia, e vê na morte a beleza de um chamado, de um descanso eterno que vai descansar, é um convite. Sim. Tipo, não é uma coisa diferente, não é uma coisa tipo, na morte eu vou ter paz. Vou, porque se você tem 3 tipos de morte, de suicídio no caso, que Durkheim, que é sociólogo, ele traz, que é ele chama de suicídio egoísta, que é quando só o indivíduo pensa em si, o que eu acho que não acontece. Isso foi do século XIX e tal. Então, no final do século XIX, assim, do século XX, mas eu tipo coloca como suicídio egoísta, como o indivíduo só pensa nele, no diminuição, o suprir do seu sofrimento, mas já geralmente a gente também vê o outro também, porque existem suicídios em idosos que é para evitar que o outro, que o filho ou que o neto tenha a responsabilidade do cuidado, não quer ser um peso, ele comete o suicídio. Então ele se enquadraria na questão do suicídio egoísta, que Durkheim traz, mas ele pode ser considerado também um suicídio altruísta. E o suicídio altruísta, que é um dos outros tipos, por exemplo, a gente vê em policiais, vê em militares, kamikazes, os japoneses que cometiam suicídios, homem-bombas, os afegãos. E tem outros suicídios, que é de um grupo completamente específico, que geralmente aumenta em crises, em pandemias, de alguém que não vê saída. Por exemplo, na crise da Bolsa de 27, 2008, muitos
empresários cometiam suicídio por não saber como iriam sustentar a família, ajudar. Então, esse tipo de época de crise global, como a pandemia, eu estava lendo o artigo, ela aumentou uma busca em 70% sobre suicídio. Isso. Então, bem antes de Setembro Amarelo. Então, é alguma coisa que algumas pessoas estão pensando. Ninguém cometeu, talvez a gente não tenha acesso aos dados ainda, mas ninguém cometeu provavelmente suicídio na primeira semana, na segunda semana. Mas, tipo, depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses de incerteza, perda de emprego, sofrimento, sem contato social, a gente fica mais suscetível a isso. Do tipo, o mais importante de você, como ser humano, você como amigo, familiar, prestar atenção a alguns sinais. Então, prestar alguns sinais e ouvir essas pessoas é bastante importante. Vou trazer só a última coisa para trazer alguém, eu acho que seria legal, que é que quando a gente tem essa questão de suicídio ou tentativa, a gente coloca o ser humano como fraco e às vezes coloca ele como culpado. E, ao meu ver, eu acho que a culpa é social, a culpa é coletiva, porque ninguém sofre por ser você, a gente sofre por viver em sociedade. Alguém que é negro, do tipo, ele não tem problema em si por ser negro, mas quando ele sai na sociedade, chama xingado, ou uma mulher, alguém homoafetivo, do tipo, é a sociedade que traz esse sofrimento, essa dor, porque sozinho você não sente. Então, do tipo, eu considero que seria a responsabilidade coletiva, a culpa coletiva. A responsabilidade ela pode ser individual e coletiva. A culpa é sempre coletiva. Se você pensa em suicídio, na minha concepção, estava pensando, a gente poderia até pensar em homicídio culposo, tipo quando realmente não há intenção, mas pelas violências que a gente sofre diariamente. Isso pode ser um gatilho para alguma tentativa. Sim, porque existem fatores externos, né, que levam aquela pessoa a desistir, por exemplo, da vida, né? Sim. E aí entra as medidas públicas que não atendem, né, a saúde pública que muitas vezes não está preparada para lidar com isso, e vai entrar vários fatores externos, e aí que é justamente o tema da nossa aula de hoje, que é a intolerância que mata, né? Porque parece que a sociedade ela não tolera mais ninguém, ela não tolera o diferente, ela não tolera você ser você, independente do que você queira ser, vamos dizer assim, né? Você concluiu? Só a gente ainda tem essa visão do colonizador que a gente precisa destruir o outro para conquistar, do tipo, certas coisas que a gente ainda não consegue vivenciar com o diferente. Então a gente ainda tem, isso vem da linguagem, isso vem da então a gente não tem isso. Acho que talvez o exemplo de Laura, acho que ajuda a gente a refletir mais um pouco. Agora a gente vai sair agora da tela com o João Henrique e eu vou convidar a minha ex-aluna Laura, eu vou deixar ela se apresentar, para que ela fale um pouquinho dessas intolerâncias vividas por ela, né? E a gente aprofunde um pouco mais a temática. E eu gostaria que você se apresentasse e já falasse um pouco dessas intolerâncias que você, como na sua vida pessoal, na sua vida de estudante, já viveu, já sofreu, e pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Laura Pires. Eu sou estudante de Direito, certo? Eu estou no 10º período agora. Bom, é importante frisar, no começo de tudo, que a pessoa, por ser gorda, ela sofre preconceito desde pequena. Você tem que se adequar sempre a um padrão que é imposto. E isso, para uma criança, é muito complicado, porque ela vai tentar se ver igual aos amigos dela. E quando ela tenta fazer isso e não consegue, isso é muito desgastante, isso é muito triste. Imagine para uma criança de 5, 6 anos de idade não entender por que está sendo excluída, não entender porque os amigos dela não querem ela num queimado, por exemplo, jogando futebol junto com elas. Por quê? Simplesmente por ser gorda, por não entender o padrão que a elas são impostos. E quando a gente vai crescendo, isso vai aflorando cada vez mais. Você vai ser uma adolescente e você vai crescer e entender como isso é aplicado. No meu caso, foi muito desgastante, porque eu sempre fui cheinha. E eu passei por várias coisas.
Eu posso dizer que eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu bebi de filósofas e sociólogas que me engrandeceram muito. Me vi como feminista, me entendi como uma pessoa gorda e compreendi como isso não influencia na pessoa que eu sou. Mas isso no meu campo de trabalho é bem, vamos dizer assim, é um peso muito grande. E a gente sofre isso pesado. Porque no seu campo de trabalho você fala como estagiária, né? Que você não colocou aqui, mas como estagiária no... Como estagiária. Eu atualmente sou estagiária do Ministério Público Federal. Também estagiei na Advocacia Geral da União. Eu sempre galguei estágio em órgão público por, enfim, ter objetivo nessa área de carreira mesmo. E eu me vi assim no 6º, 7º período louca, querendo estagiar e não conseguia em escritório nenhum. E não entendia por quê. Porque eu competia com meninas de cabelo liso, magras, e que mesmo não tendo um currículo tão qualificado quanto o meu, conseguia aqueles cargos. E isso, assim, me assustou muito, porque eu não sabia que ia ser desse nível, que ia ser assim. Quando Laura volta aí, vejam o quanto é importante a gente comentar sobre isso, porque o preconceito que Laura vive tem um nome, chama-se gordofobia, né? E que é a fobia pessoas gordas ou obesas, e Laura coloca que desde criança ela já sente essa diferença por ela ser, né? Ela não poderia ser representada em alguns lugares e não poderia jogar queimado, ela não poderia... E veja que a construção de Laura como um indivíduo se deu a partir dessa diferença de Laura. E hoje ela coloca que para conseguir um estágio foi difícil porque ela já viveu essa questão das diferenças sociais, vamos colocar, da gordofobia, e aí pode continuar, acrescentar, porque deu uma travada, eu falei. É justamente isso, de viver isso cotidianamente. E além disso, você vê o padrão imposto em todo lugar. Você entra no Facebook, vai ver aquela pessoa que você segue padrão de beleza. Magra, entendeu? Geralmente mulher branca, né, de cabelo liso, lá, padrão de beleza. Você entra no Instagram, o que você mais vê é a blogueirinha, né? Famosinha com cabelo liso, cintura fina, fazendo N procedimentos estéticos, usando maquiagem de ponta de linha, dizendo que acordou agora, né? E você olha isso e você fica, meu Deus, por que eu não nasci assim? Por que eu não sou assim? Qual é o problema que eu tenho? Mas o problema não está em você, o problema está que essas mulheres vivem da imagem delas. E a imagem delas tem que ser perfeita. Isso é N Photoshop, N filtros que elas usam, e a gente olha isso cotidianamente e acha que o erro está na gente, entendeu? Está na gente por não entender, porque você vive na academia e não emagrece e fica com o corpo que essas mulheres têm. Que você vive fazendo dieta e você não emagrece e fica igual a essas mulheres. Você não compreende isso e acha que o defeito está em você, sabe? Sim. E o defeito não está em você. O problema é que as pessoas acham que, levando já a visão de Gramsci fala que é importante o indivíduo sair dos seus e se tornar um intelectual orgânico, dessa visão também ser interposta nesse ponto. Não é porque você ganhou uma fama, enfim, tem uma média de seguidores, que você não pode fazer esse trabalho. Pô, mostra como é teu corpo de verdade, mostra que aquele ideal de beleza não é o verídico, que aquela tua foto tem em Photoshop, mostra para aquela mulher que ela pode ser amada, que ela pode ser aceita do jeito que ela é. Isso. E não porque ela tem que fazer isso, fazer aquilo para agradar uma pessoa. No meu caso, que sou heterossexual, agradar um homem, isso. Sabe? Isso. Você tem que ganhar isso porque isso é muito forte. E a gente, olha, é importante que Laura, ela tem uma visão crítica, porque Laura, ela tem uma formação para isso, ela tem uma mãe professora, ela teve, né? Mas quantas pessoas não têm acesso ao conhecimento e aí elas vão sim para o caminho da autodestruição, do suicídio, vamos dizer, de se autodestruir mesmo. E aí é onde entra
a importância desse debate, a importância do Setembro Amarelo, a importância da gente abrir as salas de aula, eu estou falando aqui agora como professora, para dizer que diferenças existem e precisam ser respeitadas e precisam ser faladas, porque aquela menininha que era gordinha criança, ela poderia jogar queimado sim, ela deveria jogar queimado sim, né, se ela quisesse jogar o queimado, né? Mas, Laura, eu vou te agradecer, você vai voltar com a gente, porque eu vou chamar João de novo para que ele faça esse feedback da sua fala, e eu vou pedir uma fala final sua sobre tudo isso, depois que a gente concluir. Eu te agradeço demais por esse belíssimo... como é que eu posso dizer? Essa troca belíssima de informação sua, porque pode ter certeza que está sendo muito rico para quem está ouvindo e tem engrandecido muito a gente. Vou chamar o João. Eu que agradeço. Agora, tá? E você volta, tá certo? Tinha uma pergunta para João, antes de João fazer o comentário de Laura, sobre como você vê indícios de suicídio numa pessoa idosa. Acho que a pergunta foi essa. Geralmente, do tipo, quando a gente percebe muita questão do suicídio, é quando tem muita despedida, por exemplo. Tipo, aquela sensação de que vai embora, eita, amanhã possa ser que eu não esteja mais aqui, aí tipo, dá aquela despedida, ou entrega, por exemplo, alguns presentes pessoais, sei lá, se eu tenho sei lá, Finn, se eu tenho Finn, gosto de Finn, de Star Wars, então eu dou isso para alguém, para um parente, para um amigo, para alguém, assim, que é bem significativo, dizer, opa, é como se fosse uma herança, tá ligado? É como se fosse eu tô já me desfazendo, dando as coisas que eu quero e tal. Ou também falar sobre a morte, pode ser um indicativo, tá ligado? Mas, não custa nada ouvir, tá ligado? Do tipo, de sempre estar sempre atento com isso, mesmo com os amigos, de tristeza. Porque existem tristezas que são comuns a todo ser humano, e existem também questões mais depressivas que a gente precisa parar para ouvir. E às vezes a gente não quer parar para ouvir porque a gente acha que, eu não sei lidar com isso, eu não me sinto bem com alguém chorando. Mas não é você, tá ligado? Tipo, pare de ser egoísta nesse sentido, porque você não é o centro do universo. É a pessoa com quem você se preocupa. Então pare para conversar, perguntar e tal. Aí como é que tá a cabeça, enfim, do tipo, mas geralmente quando se dá alguns presentes, começa a falar muito de morte, é um indicativo. Do idoso também, né? E aí agora retomando a fala de Laura, o que tu conseguiu perceber na fala dela de interessante que você como psicólogo pode trazer pra gente? Eu vou trazer logo um spoiler, porque era uma coisa que eu queria trazer para o final, como prevenção, que era o machismo, tá ligado? Do tipo, como o machismo ele é danoso para inúmeras dessas situações. Porque a gente tem em relação à tentativa de suicídio o sofrimento como uma fraqueza que vem do machismo, que você não pode chorar, que você não pode sentir dor, você precisa ser feito um homem, que a questão da emoção é só feminino, e coloca a mulher numa questão de tipo de inferioridade e tal. Então o machismo nesse sentido ele é bem prejudicial, tá ligado? O que eu queria pontuar dessas questões é deixar um pouquinho mais claro a questão da pressão estética que o machismo nos impõe, do tipo de precisar sermos sempre homens melhores, tipo nesse caso também como Laura se colocou, também sou heterossexual, mas tem que tem uma exigência muito grande sobre o que ser homem, tipo se você não chora, certas músicas, roupas, vestimentas, cores e tal. Então a gente precisa sempre atingir esse padrão, nem que seja de corpo, psicológico, de saúde. Então existe essa pressão estética para que você preencha determinado tipo de padrões que o machismo eles impõe. E a mulher nesse sentido ela sofre inúmeras vezes mais. Porque eu estava vendo alguns vídeos e lendo algumas coisas sobre, e foi feita uma pesquisa da Unilever, desses produtos de beleza e tal, que domina a Unilever, domina quase todos, que é tipo um monopólio, e foi descoberto que 96%, tá, eu vou dizer de novo, 96% das mulheres não se acham bonitas, que é plural, concordância numeral. 96% das mulheres não se acham bonitas. E, obviamente, a gente tem instituições, indústrias que trabalham com insegurança, de cosméticos, cirurgia plástica, eles trabalham tudo com a insatisfação do corpo. E pelo machismo, você quer atingir um determinado tipo de perfeição que você jamais vai atingir. Porque se você para pensar nesses 4% que se acham, tipo, bonitas,
talvez não sejam nem as mulheres eleitas as mais lindas, tipo Hollywood, atrizes, cantoras, seriam pessoas que simplesmente desapegaram desse padrão de beleza, do tipo assim, eu aceito meu corpo do jeito que é e tá tudo tranquilo. Quando a gente fala de gordofobia, a gente fala de... não vai além da questão da depressão estética, não é questão de quilo, mas a gordofobia ela vai diminuir ou tirar alguns direitos que a pessoa tem como cidadão, como direito de ir e vir, um simples, que às vezes a gente não pensa, que é alguém que do tipo gordo, ele dificilmente ele tem uma tranquilidade para viajar em avião, as cadeiras padronizadas. Então, quando você não coloca um assento específico para atingir determinado tipo de classe de propósito, ou você tem que comprar 2 assentos para poder viajar, isso é uma forma discriminatória, do tipo, isso entra como uma questão da gordofobia, porque me impede, como sujeito de direito, de exercer a minha liberdade de ir e vir, quando não tem roupa, quando... Essa perda de acesso, ela é muito característica da gordofobia. Eu vi, inclusive, uma atriz, ela falando justamente sobre a gordofobia, falando em relação à medicina, né? Que você vai ao médico, se você é mais gorda, você é mais cheinha, ele já vai relacionar isso à saúde. E nem sempre o gordo, ele vai ter as suas taxas, vamos dizer assim, ruins. Então, por que o médico tem que dizer que você tem que ser magro? Né? E isso, nesse sentido, é uma representação que a gente tem sobre colocar a pessoa gorda como obesa, nesse sentido, colocar ela como doente, patologizada. Isso. E de colocar o corpo gordo nessa posição de doença. E do tipo, existem muitas pessoas que são consideradas magras e são a taxa da saúde completamente acabado por dentro. Exatamente. Modelos, por exemplo, do tipo com questões de bulimia, anorexia, alimentares, que a gente não considera isso às vezes como doença, porque a gente tem a questão estética do corpo, é atrativa aos meus olhos, então... tipo, principalmente pelo machismo, atrativo aos meus olhos, não quero saber se ela é bulímica ou não. Então, tipo, isso tem toda essa questão da gordofobia. Certas perfeições, como é perfeito, né? Feito por completo, do latim. Então, do tipo, você se está completo, você não tem nenhum espaço mais para tipo, para melhorar. Então, a gente não consegue ser completo porque a gente é sujeito da falta. Existe sempre alguma coisa que nos falta. E essa falta, nesse sentido, é mobilizadora. Contudo, existem formas também da gente lidar com a aceitação do nosso corpo. Amar o nosso corpo, amar quem nós somos, não impede que a gente deseje certas mudanças. Eu gosto de mim, me amo, eu acho bacana, é o corpo que eu tenho hoje, mas isso não me impede de ir numa academia e tentar ser saudável, que é diferente de tentar ser magro. Magro, sim. Saudável, tipo, com as taxas, com o corpo. Tem uma estética que para mim seria agradável aos meus olhos e não necessariamente a impressão externa de que eu preciso atingir determinado tipo de padrão que o machismo nos obriga a ter, a seguir, que é danoso, do tipo que gera muitos mais danos psicológicos e muitas mais dificuldades de convivência do que necessariamente benefício, do tipo... E aí a gente vai para o tema, né, da aula, que é a intolerância que mata, né, porque a gente vai, você como psicólogo, você sabe muito bem que essas coisas podem causar traumas, podem, né, doenças psicológicas afins, de nomes afins aí que vocês que estudam psicologia sabem. E se caso essas pessoas elas não forem ouvidas, se elas não trouxerem essas angústias para a fala, né? Se elas, por exemplo, não militarem, porque você vê Laura aí falando, de certa forma ela milita a causa dela, né? Essas pessoas elas vão adoecer. E aí a gente vai aí, tá no Setembro Amarelo, com muito mais número de suicídio no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano, porque a nossa sociedade é uma sociedade adoecida por conta da intolerância, né? As pessoas. A gente não respeita os diferentes, a gente acha do tipo que existe um padrão, como se fosse o mundo das ideias de Platão, que existe um modelo que precisa ser alcançado e atingido, e esse modelo, que às vezes a gente não percebe, ele já se alterou inúmeras vezes no decorrer da história, do tipo, onde a mulher gorda era considerada como uma mulher bacana, uma mulher do tipo rica, porque comer, e as magras elas fugiam. Acho que ainda tem um pouco dessa estética ainda em países africanos, como a Nigéria, por exemplo, do tipo que prefere mulheres. Eu estava vendo mulheres negras que vivem aqui no Reino Unido, mas do tipo que tem de origem africana,
onde ela se, pô, aqui eu me sinto mal, mas quando eu vou no meu país eu me sinto completamente acolhida, porque eu tenho alguém que me deseja pelo meu corpo, e até é engraçado, e começa a brincar sobre isso. Mas esse inatingível para a gente alcançar gera um dano muito grande, porque a gente se acha sempre que não é suficiente. Isso mexe completamente na autoestima. Eu fui pesquisar muito sobre, e a quantidade de views que os vídeos têm no YouTube sobre a questão da gordofobia, sobre a questão do empoderamento do corpo gordo, é muito pequeno. Do tipo, existem mais vídeos falando mal do que necessariamente falando bem. Tipo, de 1.000 visualizações, 500 visualizações. Tipo, o maior vídeo que eu vi de visualizações, que é do canal Alexandrismo, eu acho, que é 70 mil, 50 mil, do tipo, e falando sobre gordofobia no contexto de mimimi, de chacota, 200 mil, 300 mil. Então, a gente precisa dar visibilidade a esse tipo de momento, do tipo, até saudável pra gente. Everton vai, da mesma maneira que Laura, eu quero que ele se apresente e que ele fale um pouco sobre essa questão da intolerância que mata, né? Essa intolerância na vida dele como ser humano, né? Lindo que ele é. Pode falar, Everton, pode se apresentar. Quero desejar primeiramente uma boa noite a todos e desde já quero agradecer pelo convite que a senhora me fez para estar participando dessa live. Eu confesso que quando eu recebi a mensagem eu não acreditei, mas eu quero agradecer por confiar em mim e por respeitar a pessoa que eu sou. E eu quero falar que estou meramente grato, estou muito grato pelo convite, por eu ser um garoto gay e negro em meio a uma sociedade tão racista, tão homofóbica, mas nunca perdi a minha essência e desde sempre, desde que eu me reconheci como gay, eu estou aqui lutando e batalhando pelos meus direitos, na luta por respeito e por igualdade. Everton, você, na sua história de vida, você já falou que se reconhece e tal, mas na sua história de vida, você já viveu algum tipo de intolerância que lhe marcou profundamente, que você esteja à vontade de falar? Sim, antes mesmo de eu me reconhecer, as pessoas já me julgavam pelo meu jeito, pela minha voz. Diversas vezes eu cheguei a ouvir, fala grosso, olha esse jeito, toma jeito de homem. E aí eu já conseguia ver a diferença, como as pessoas tratavam os outros meninos e como as pessoas me tratavam, que era aquela diferença. E aí eu passei a observar isso e comecei a perceber que eu era diferente dos outros garotos. Até que chegou... Isso você era criança? Sim. Foi da fase de criança para adolescência. Quando chegou dos meus 15 anos, foi quando eu comecei nesse processo de me reconhecer como um garoto gay. E aí foi passando o tempo e eu fui me reconhecendo, me aceitando como eu sou. E até que chegou os meus 18 anos e eu cheguei a me assumir para a família, que eu acredito, no meu ponto de vista, eu não preciso assumir que eu sou gay. Porque uma pessoa hétero, ela não vai assumir para os pais dela que é hétero. Então eu não preciso me assumir que eu sou gay. Eu sou simplesmente eu. A expressão gay, a sexualidade gay, não é uma característica minha. Só define só por quem eu vou sentir atração. É muito diferente isso. E aí fiz os meus 18 anos de me assumir para a minha família. E a senhora sabe bem como foi o processo. Foi um pouco difícil. Mas eu aproveitei da situação, que não foi nada agradável, mas eu aproveitei da situação, aproveitei a oportunidade e passei para minha família, passei para os meus parentes, que toda aquela visão que eles tinham voltado à comunidade LGBT era totalmente distorcida. E aí eu passei a explicar para eles e mostrar em mim mesmo que aquilo que eles pensavam não era o que não estava certo, né? Certo. Hoje, o que é que você faz? Qual tipo de luta? Qual tipo de o seu cotidiano? O que é que você faz de diferente para dizer assim? Porque Laura falou que na sua história como gorda, ela consegue hoje, através
do estudo, através das coisas, ela leu, estuda sobre o feminismo, ela vai buscar apoio na sociologia, nos estudos da filosofia, papapá, para entender por que a sociedade ela é desse jeito e assim se entender e assim aceitar e dizer eu sou assim e as pessoas vão ter que me aceitar assim, tal, tal. Hoje, a luta de José Everton, eita, agora falei, falei novela mexicana, né? A luta de Everton, só os fortes entenderão, né? A luta de Everton, qual é? Bom, todos os dias eu me acordo sabendo que eu vou ter um longo dia e que eu vou enfrentar bastantes batalhas, porque a vida de uma pessoa como eu, por ser gay e por ser negro, por ser diferente daquilo que a sociedade impõe a gente, é um dia bastante batalhoso. E eu sou simplesmente eu, e procuro o máximo mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade que aquilo que eles pensam, aquilo que eles propagam, não passa de uma coisa que vem da mente deles, não passa de uma coisa que foi criado para disseminar o ódio. Então, é bastante simples. Eu só mostro que eu sou uma pessoa diferente daquilo que eles falam e daquilo que eles pensam. Ótimo. Eu queria agradecer demais, Everton, essa sua contribuição, a sua fala, o seu depoimento aqui pra gente. Foi muito esclarecedor. E eu já vi que tem algumas perguntas aí já no chat. Vou voltar com o João, vou pedir para tu sair também, Vice, vou voltar com o João, para a gente fazer uma análise psicológica disso. E desde já te agradeço demais e quero lhe dizer que o prazer foi meu de receber você aqui hoje e de receber Laurinha também aqui hoje. Vocês são dois alunos do meu coração, viu? Um cheiro. Puder sair agora para falar com o João? Só para finalizar, eu quero dizer que para provar, né, para vocês poderem, quem está assistindo a live, poder ver o quanto a minha vida evoluiu, o quanto eu consegui mostrar para minha família que aquela visão que eles tinham está totalmente distorcida. A minha mãe está assistindo aí a live. E eu posso dizer abertamente agora que eu sou um garoto gay e negro. Antigamente era uma coisa que era extremamente difícil para mim poder falar na frente da minha mãe que eu sou um garoto gay. E hoje eu posso dizer isso e tenho total certeza de que ela tem muito orgulho de mim. E para finalizar, eu queria só dizer uma frase que eu estava dando uma estudada hoje à tarde. E aí me veio essa frase na mente. E eu quero compartilhar aqui e dizer que ser feio não é ser LGBT. Feio é ser preconceituoso e não saber respeitar a diversidade. Muito obrigada pela contribuição. E eu estou muito grata e muito feliz mesmo, de verdade, com a contribuição. Tá? Um beijo para tu. Vamos voltar com o João. E aí agora eu tenho uma pergunta de Miriam, que é... Como orientar uma criança... Tu viu essa já, João? Como Não. orientar a criança a lidar com as diferenças e aceitar-se diferente, sofrendo por isso? Primeira coisa é representatividade, tá ligado? Do tipo, por ser negro, nesse sentido, eu lembro dos anos 90, a gente não tinha muitos heróis negros, ou representatividade em televisão, tipo... Acho que em Recife tem Márcio, que é repórter da Globo há pouco tempo. Tínhamos alguns negros de referência. Acho que brigaram por Maju estar participando lá do Jornal Nacional. Então, representatividade, conseguir se ver em espaços, ele é fundamental. Do tipo, e não se ver em espaços, do tipo, em trabalhos ou que você coloca como negro, tipo um negro nordestino como porteiro, alguma coisa assim, mas do tipo de representatividade em locais e partilhar esse espaço como igual que nós somos. Isso é uma forma de dar voz a gente também. Então, quando a gente tem representatividade, a gente não se sente um alienígena, a gente não se sente estranho, a gente se sente pertencente àquele ambiente.
A gente consegue ver muito isso hoje mais em temáticas LGBTs, filmes sobre mulheres que conseguiram um determinado tipo de papel na sociedade que na época não podiam. Acho que Três Mulheres Negras e Gordas na NASA, que foi um filme que saiu uns 2, 3 anos e tal, ou mais, do tipo que traz essa história que elas não podiam ser vistas ali, então essa história ficou escondida. Então a representatividade, falar, deixar claro, do tipo ter voz ativa, tá ligado? Tipo, né, voz nesse momento só de Setembro Amarelo, de falar sobre isso em alguns locais específicos e tal, é ter voz diária. Mas a outra coisa que a gente tá muito acostumado, quando a gente é negro, ou tipo minorias, a gente tá muito acostumado a ouvir palavras que denotam sentidos negativos. Então, com a ideia de ofender. Então, quando você fala gorda, frango, negro, macaco, então você usa essas expressões para ofender, para diminuir, para colocar uma relação de poder e hierarquia. E é muito difícil você sair dessa situação onde você aprendeu palavras simplesmente para lhe colocar para baixo. Então, a ideia que você repete são essas palavras, são as palavras negativas através de violências e tal. Então você, até vezes, para poder sair, para você se sentir melhor, você acaba usando a defesa como violência e tal. Então acho que uma das formas a gente aprender a usar palavras corretas que denotem o respeito à diversidade, mas é importante isso, a representatividade, tá ligado? Do tipo, eu queria trazer isso. A outra coisa do tipo da história, da dificuldade que a gente tem hoje ainda, do século 21, 2020, a dificuldade que a gente tem de falar sobre isso, de achar que isso é um tabu, de achar que isso é recente, do tipo, isso é um processo natural, isso é um processo do tipo que já acontece há anos, do tipo que a ciência não consegue explicar. Nós não somos os únicos animais que têm comportamentos homoafetivos. Existem cachorros, leões, girafas e outros animais do tipo, e têm relações muito boas. Então não é uma questão social, não é uma questão cultural apenas. Porque do tipo, se você imagina que só os humanos têm cultura, os animais não têm, mas têm comportamentos homoafetivos, então pode ser alguma esfera de desejo, uma questão de sexualidade e tal. O que mudou nos últimos anos para cá, temos um pouquinho mais de representatividade da comunidade LGBT, e geralmente eu tipo, não vou dizer LGBTQI, mas geralmente eu esqueço algum. Então, vou colocar LGBT, mas entenda tudo. QI mais, sabe o que é? Do tipo, então, existe essa questão que agora está sendo mais discutida, infelizmente, já devíamos ter passado por isso há muitos anos, mas existe essa diferenciação, tipo, e essa necessidade de discutir. Isso é tão antigo que isso tem na Bíblia. Se tem como forma de negação, de punição, com homem não detarás, do tipo, é porque isso acontecia. Questões de espaço-tempo, como os gregos e romanos utilizavam a questão da homoafetividade como seres espirituais. Então, o que às vezes muda é a significação que a gente dá e atualmente as formas de repressão que a gente dá a determinados tipos de comportamentos que a gente, tipo, que não me encaixa nesse sentido, mas que aquele homem branco, cis, se considera padrão. Então, inúmeros tipos de violência de pessoas que vivenciaram, que poderiam ter sido maravilhosos, contribuído bastante para a sociedade, mas tem que viver negando a sua existência, ou tem que viver ou trabalhar com questões de violências, de traumas, e ter que ir para psicólogo ou beber, ter comportamentos destrutivos por causa de um determinado tipo de comportamento. A forma de repressão que a gente tem é o que muda. Talvez antes, há 40, 50 anos, existia a mesma quantidade de homoafetivos da comunidade LGBT, mas eles não tinham o direito, eles não podiam se libertar, digamos assim, pela forma de repressão, do tipo com medo de ser preso, que isso era crime em alguns países. Ainda são, né? Em alguns países ainda é crime. Eles ainda são. No Brasil eu não sei se chegou a ser realmente crime, mas na Inglaterra, por exemplo, eu estava vendo aquele filme do O Jogo da Imitação, de Alan Turing, que ele fazia, que ele criou meio que o primeiro computador. Ele foi preso por comportamentos indecentes, foi obrigado a tomar hormônios, e a partir disso, de não conseguir viver bem, de sofrimento, ele cometeu suicídio. Então, o tipo de repressões que a gente tem, ela leva esse comportamento, do tipo, leva um sofrimento. Às vezes a gente romantiza e glamouriza
a comunidade minoria, dizendo que a gente é mais resiliente, que a gente não sofre, que a gente aprendeu a viver. Porque a gente sofre muito consequentemente, a gente tem que aprender a viver com a violência, conviver com a violência todos os dias. Tipo, quando alguém homoafetivo sai na rua, ou uma mulher sai na rua, ela sofre violência diária. Então a gente finge que a gente é resiliente, mas na verdade a gente perde muito pelo caminho. Tipo, muita gente que comete suicídio, muita gente que deixa de fazer determinado tipo de coisa, deixa de produzir, deixa de ser um profissional, deixa de ser um pai, deixa de ser um irmão, deixa de ser muitas coisas, muitos outros papéis, para poder lidar só com a violência. O que às vezes a gente vê alguém, sei lá, como eu, negro, psicólogo, que cheguei aqui, mas a gente não vê muitos amigos meus também, negros, de comunidade, que cresceram comigo em Santa Amaro, que não conseguiram chegar aqui. Não é mérito meu, tá ligado? Tipo, é uma junção de muitas coisas, é uma junção da minha família, com meus amigos, questões individuais, amigos que às vezes não podiam aguentar tanta tapa como eu aguentei em determinado tipo de situação, ou que coincidentemente não tiveram o mesmo apoio na família, enfim, ou não tiveram uma sorte, do tipo, que poderiam ser tão competentes quanto eu, mas aí não tiveram a malícia de fazer alguma coisa. Eu não colocava, como Laura falou, que não conseguia estágio por ser gorda e negra, no meu currículo, acho que desde meus 19 anos, eu não coloco foto. Em lugar nenhum do planeta eu coloco foto. Por quê? Eu sei que a pessoa vai olhar para minha foto e vai dizer, não vai nem ler, vai olhar para minha foto, esse bicho não tem competência. Então, quando eu tenho as competências que eu tenho, com a formação que eu tenho, e mando o currículo do jeito que eu mando, ele diz assim, pô, só pode ser branco. Tipo, esse bicho tem tantas características para ser branco. Do tipo, então eu mando sem foto, que é para evitar, quando eu chego lá na entrevista, dá aquela surpresa, tipo, opa, não esperava, ou aquela coisa que todo mundo já ouviu, que é, você não tem cara de psicólogo. Aí eu disse, é porque eu cortei o cabelo, né, irmão? Do tipo, deve ser por isso. Então, tem certas coisas do tipo, certas violências de fala, do tipo que a gente precisa aprender a conviver com tal. E isso, como eu falei do machismo e do spoiler, do tipo, o machismo é que provoca muito disso, do tipo, que é, o machismo vem do homem branco, cis, classe média, burguês e tal. Então ele coloca um certo tipo de padrão que é ele, do tipo, uma questão branca, ariana, como a gente teve em Hitler, isso é completamente perigoso. E a gente coloca ele como o centro do universo e o resto é minoria, e o resto tem que atender os detalhes, como certo presidente de algum país disse que a minoria tem que se curvar à maioria. Eu não vou falar nomes feios aqui. Mas essa é a essência, infelizmente, da nossa sociedade, né? Onde o colonizador, ele vai sempre estar ali esmagando, ele falou a verdade. Porque, infelizmente... Falou que a gente, tipo, eu vou colocar a gente como brasileiro. Isso, A gente não elege alguém como ele, do tipo, se a gente não fosse parecido. Paciência. Agora, por isso que, para mim, a educação, ela é o caminho. Ela é o caminho para a liberdade, a libertação. Por quê? Porque enquanto você fica ali limitado àquele pequena informação, aquele pequeno raciocínio, você vai estar... ainda no preconceito, você vai estar ainda na intolerância, você vai estar ainda matando as pessoas ao seu redor, você não vai enxergar que o outro não pode não ser você, é diferente de você. Então, quando Laura fala, muito bonito, que ela vai falar assim, quando eu fui ler os sociólogos e os filósofos, eu me libertei, porque foi ali que eu disse assim, peraí, tem espaço para mim sim, né? Nessa sociedade tem espaço para mim sim. Então eu vou militar, eu vou ser feminista, eu vou dizer não a essas coisas, né? E aí talvez é onde está a nossa fraqueza. Porque a gente não luta. E a gente não luta por falta de conhecimento. E aí é onde está aí também a nossa riqueza. Se a gente educa para isso, não é? Para fazer o que Laura e Everton hoje estão fazendo, né? Dizendo assim, opa, eu vou lutar, eu vou me conhecer mais, eu vou conhecer mais o outro, eu quero conhecer mais o mundo e eu quero respeitar todo mundo. Eu acho que esse é o grande caminho, né? Ajuda bastante, do tipo, facilita bastante, mas, por exemplo, a gente não pode exigir que a luta seja individual, porque é um problema coletivo, do tipo, sim. A gente só consegue entender agora a questão, por exemplo, do racismo, que está mais em
Sim. Agora pela questão do Black Lives Matter, do tipo, tem essa questão porque agora a gente só consegue modificar quando os brancos, e agora que passam a entender e passam a fazer parte da luta também. Do tipo, porque só a questão da minoria, nesse sentido, não fortalece. Do tipo, a gente tem que entender e lutar conjuntamente para certas modificações. Do tipo, a gente precisa de homens que se libertem, do tipo, de mulheres que entendam isso também. Que não precisam lutar só. Que se a gente criar conexões, se a gente criar do tipo espaço de fala, no mínimo também de espaço de acolhimento, a tendência é que você comece a se desvalorizar e comece a pensar como a saída o suicídio. Do tipo, o suicídio, acho que em mulheres é muito maior do que a dos homens, por exemplo. Do tipo, porque a mulher, do tipo... E o suicídio em grupos de minoria é muito maior do que, né, em outros casos. Por exemplo, eu estava vendo os dados, as minorias, elas cometem muito mais suicídio do que a maioria, vamos colocar assim. Por quê? Porque elas estão em contato constante com a violência. Sim, é uma forma de, tipo, de você sentir, pô, do tipo, pai, não dá mais, eu não aguento. E quando você tem essa representação da morte como uma morte, como um acolhimento, como um lugar bom, vai descansar, como a gente tem questões religiosas de... sei lá, nosso lar, o céu, representatividades assim que poderiam ser consideradas melhor. Você não tem alternativo para ficar em sofrimento. De tipo, você pode gerar de vez um comportamento agressivo e destrutivo nesse caso, para poder apressar um pouco da sua morte também, ou até mesmo cometer o próprio suicídio, do tipo através da medicação, do tipo impulsividade, quando você ouve uma voz no questão e fala. Tipo, mais uma ideia de se a gente trabalhar com prevenção sobre suicídio, uma das formas interessantes é a gente trabalhar isso como um coletivo, porque a gente coloca o indivíduo como responsável, fraco, mas às vezes a gente tem que entender que é o coletivo que transforma, são violências provocadas na comunidade LGBT, nos negros, nas gordas, nas mulheres, que essa violência constante faz a gente sofrer. Se não existisse o machismo, provavelmente a gente poderia sofrer de uma outra coisa, então estaríamos falando aqui sobre uma outra coisa, mas no momento, o machismo, ele é danoso para todos, tipo, para o homem hétero, do tipo que quer se libertar e quer, tipo, poder chorar, ou que não precisa ser machão, tipo, não precisa ser o provedor da casa, tem que trabalhar uma coisa que ele não gosta, tipo, é melhor porque diminui as questões do padrão de beleza, não tem problemas com a questão do LGBT, de comunidade, de violência, porque até com a questão da violência, tá ligado? Principalmente do homem nesse sentido, e muitos psicólogos trazem isso, que a violência é o medo que a gente tem, do tipo, uma identificação que a gente tem consciente e interna, e o medo que a gente tem dessa identificação, desse sentimento de liberdade, o sentimento de desejar por um outro homem, a gente reprime isso em forma de violência, do tipo, de aqueles homens que geralmente são os mais... do tipo, aqueles caras são geralmente que estão escondendo alguma coisa ali, tá ligado? Tipo, eu não quero entrar em contato com essa parte minha, porque essa parte minha, do tipo, eu prefiro reprimir com violência, eu prefiro não descobrir o que é e deixar ali escondido e vou bater em algum gay. Muitos héteros, em alguns momentos de bebedeira, acabam indo em encontro e ficando, tendo uma noite e tal. E muitos casos de trans, de mulheres trans que morrem, são às vezes desse homem machão que vai para a noite, fica com a mulher trans, do tipo ir para um vergonha no dia seguinte, onde você começa a cair na questão social e tal, e pensar nas possibilidades de consequências, não só os desejos no momento. Ele começa a pensar que a sociedade não vai me aceitar como heterossexual porque eu fiquei com mulher trans. Então, eu prefiro ser assassino, isso é muito pesado, que é eu prefiro ser um assassino do que ser visto como homoafetivo. Esse assassinato é pelo ódio, é por uma raça, é por um grupo, e esse é muito mais perigoso. Isso é a base do fascismo, onde você coloca um grupo como um inimigo que você precisa... Então, se você se coloca nessa posição de grupo dominante e você tem essa raiva por um determinado tipo de grupo, a chance de você querer exterminar esse grupo, como o Bolsonaro está fazendo, e as políticas públicas estão fazendo com questão indígena, questão LGBT, aumentou o nível de violência contra LGBT, agressão contra mulheres, feminicídio e tal.
Por quê? O grupo dominante, agora, no papel, quer exterminar os outros grupos, do tipo os que a gente coloca como diferente, do tipo, esse processo é perigoso. Violência sempre vai existir, mas quando a gente tem essa violência, essa questão de violência por ódio de determinado grupo e classes, é completamente perigoso porque pode gerar um genocídio, um extermínio de determinado tipo de grupo. João, eu queria chamar a Laura, porque eu queria que ela fizesse uma fala final, porque ela não fez, Everton fez a falinha dele final. Eu queria que ela fizesse, porque eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você pudesse fechar, trazer uma reflexão para a gente sobre essas intolerâncias, né? Pela sua ótica, para a gente poder fechar a sua fala hoje, como você vê essas intolerâncias e como essas intolerâncias elas podem, na sua ótica, serem reduzidas, vamos colocar assim. Vamos lá. Primeira coisa, eu escolhi como tema da minha monografia, eu falei sobre a proteção sexual e reprodutiva das mulheres negras aqui no estado de Pernambuco. E esse tema, ele é muito polêmico, eu acho que traz toda a desenvoltura desse trabalho de falar sobre suicídio, de falar sobre violência. E quando eu escolhi falar sobre a violência da mulher negra, eu fiz um resgate histórico para isso. O que acontece, na verdade, é uma negação ao racismo. É uma negação. É aquele negócio que o colonizador não admite que está colonizando. Então, o colonizado é que chega e pega o que é dele. Levando a Foucault, quando o Foucault coloca que o sexo é a palavra proibida. Então, essa sexualidade é proibida. Nós não podemos ser pessoas sexuais. A mulher gorda, ela não pode ser um ser sexual. Ela não pode explorar a sua sexualidade porque ela é limitada. Porque ela é imposta a um padrão de que se ela não for aquilo, ela não pode falar, ela não pode se expressar. Então, quando a gente pega mulheres gordas... É uma opressão, Cléo Pires né? agora Esse machismo estrutural. Trabalha isso também. Machismo que quer que a gente... E essa questão da objeto... É o nosso corpo como objeto, né? E as pessoas têm que entender que o nosso corpo é o nosso corpo, né? O nosso corpo gordo, magro, cheinho, obeso, como ele for, ele é o nosso corpo, né? E essa é a liberdade de cada um. Eu falo aqui para todas as pessoas que estão assistindo essa live, somente as pessoas que se impõem como diferente, né, socialmente, que pare de se enxergar como pessoa inferior. Se veja o seu potencial, se veja bonita, que a beleza não está no olho do outro, está no seu olhar. Entendeu? Exatamente. E que trabalhe, não se chama de sororidade. Sororidade é uma coisa que não tem nada a ver. Mas na questão da irmandade. Da irmandade. Você não é o cabelo cacheado ou o cabelo estirado, você é gente. E gente é diferente, gente não tem que ser igual. A gente precisa ser irmãos, como você bem colocou, não é isso? E que essa irmandade, Laura, possa nos conduzir a mim, a você, a João, a Everton e a todos que estão assistindo essa live, nos conduzir a lutas, que a gente possa se irmanar grupos, lógico que a gente goste, que a gente né, que a gente possa se ler, que a gente possa se informar e que a gente possa entender que a sociedade ela só vai ser melhor se a gente entender que a gente precisa fazer o nosso. Que no dia, hoje é o Dia Internacional do Combate ao Suicídio, nesse dia do combate ao suicídio, a gente precisa entender que a gente tem que parar e ouvir um pouco o outro. Entender porque o outro é daquele jeito, ao invés de dizer assim pro outro, menino, fala feito um homem, que fala fina é essa? Não, gente. Menino, como é que você tá? Vamos conversar, vamos brincar. O menino é uma criança, a criança brinca. Né? Criança quer jogar timado, criança quer brincar, criança quer amar, criança quer ser. Nós somos. E é isso que a gente precisa entender. Gente, a live falta 1 minuto e 53 segundos para acabar. Então, assim, eu vou precisar me despedir com muita dor no meu coração e dizer que foi muito boa a nossa conversa. Quem tiver perguntas para fazer, pode deixar no meu privado lá, que eu repasso para Laura, eu repasso para João, eu repasso para Everton. Fiquem à vontade para conversar com a gente. Eu quero dizer que foi um prazer receber Laurinha, receber Everton, receber João, que vocês foram
belíssimos, e eu não tenho assim como agradecer a participação de vocês, de enriquecer dessa minha sala de aula hoje, digital, né? E que vocês consigam continuar na luta e que vocês consigam ser felizes sempre. Um beijo para todo mundo no coração. Beijo. Tchau, tchau. Foi um prazer.